pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre lançamentos literários recentes aí que mais me despertaram interesse e foram parar na minha lista de desejados. Para quem não sabe do que eu tô falando, esse aqui é um vídeo clássico, aqui é um quadro super clássico do canal, em que vocês gostam bastante, faz muito sucesso por aqui. Ele foi passando ao longo do tempo aí por modificações até chegar nesse novo formato, tá? Que vocês têm gostado até mais. E se vocês tiverem interesse em acompanhar os últimos lançamentos do mercado, eu vou deixar linkado aqui nos cards, então, a playlist para vocês acompanharem, tá bom? Lembrando sempre que os títulos que eu comentar ao longo do vídeo aqui, estão todos os links aqui no box de informação e também os títulos que eu escolhi faz parte da minha curadoria, como eu costumo falar, curadoria Ana Karina Wagner, porque são títulos que têm a ver com o estilo que eu leio, escritores que eu gosto de ler e que eu quero conhecer também a obra, tem a ver com editoras que acompanham o trabalho, enfim, tem todo esse... Vocês vão ver que assim, quem acompanha o canal percebe que todos os títulos que eu tô falando aqui tem super a minha cara, então provavelmente são títulos que que vão ter interesse para vocês também. Vou falar de livros que estão em pré-venda aqui, de clubes de literatura aqui, em que eu tenho cupom de desconto, enfim, tem bastante coisa. Fiquem atentos aqui, então, ao box de estimação, entre que eu compartilho, então, com vocês os cupons de desconto que eu tenho para algumas assinaturas. Também os links desses livros que eu citar estão todos aqui no box de estimação, tá? E vocês sabem que comprando com o meu link, vocês me ajudam sem nenhum acréscimo para vocês, né? Também tem link geral aqui, tá? Para vocês comprarem quaisquer outros itens, não só livros, como quaisquer outras coisas, tá bom? Mas enfim, tem muita coisa bacana que vale muito a pena a gente conversar. Então, assim, ao decorrer do vídeo, vai comentando aqui, deixando seus comentários aqui, falando sobre se você tem intenção, se você gostou do título, da edição, se você já leu, porque aqui eu sempre faço assim, não é lançamento do mês, é um lançamento recente, alguma coisa que tá para lançar. Então vale a gente ficar trocando essas dicas. E também pode ser que você tenha visto algum título aí que tá para lançar, que já foi anunciado, e aí você queira compartilhar comigo porque me escapou por algum motivo, tá bom? Então bora começar, porque tem muita coisa bacana. Inclusive, eu tenho feito esse vídeo assim, não tem muito uma periodicidade muito correta não, porque tem mês que tem muito mais lançamento, tem outros meses mais mornos, né? Então, eu tava separando, assim, coisas que eu fui vendo, assim, ao longo dos últimos semanas e tal, de lançamentos anunciados. Tem muita coisa, por exemplo, da Companhia das Letras, tem muitos clássicos, livros que estavam esgotados, estão republicados e tal. E aí eu falei, gente, tem muita coisa. Aí eu falei, vou dividir em 2 vídeos. Então daqui a pouco, assim, não sei se essa semana vai ser o próximo vídeo, né, do canal. Não sei como eu vou fazer isso ainda direitinho, porque eu, normalmente, como eu falei pra vocês, eu tenho dado um espaço, pelo menos de um mês e meio, assim, para o próximo vídeo de lançamento. Até 2 meses eu tenho dado. Eu fui ver o último vídeo que eu fiz dessa série, foi no último dia final de maio para junho. Então tem uns 2 meses aí. Então, mas não vou conseguir esperar porque tem muito lançamento bacana que ficou de fora, tá? Então já deixe comentando aqui que vocês querem ver a segunda parte desse vídeo, tá bom, pessoal? Bora lá! Então vou começar avisando com vocês de 2 pré-vendas da Ontofágica. Uma acabou de ser anunciada hoje, de um livro que eu tô sempre falando pra vocês. A primeira que eu vou falar é de Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, mais um Jane Austen para a coleção da Ontofágica. Então aproveite, tá nos últimos dias, dependendo de quando você for assistir esse vídeo, fica atento, porque eu sempre falo isso para vocês, a pré-venda da Ontofágica sempre dá um desconto super bacana. Os livros clássicos da coleção capa dura deles têm 50% de desconto no preço de capa, e os livros nanos, que a gente vai falar daqui a pouco, tem 30% de desconto. Então, esses descontos aí você conseguir depois em grandes eventos da Amazon já é difícil e alguns títulos ficam, assim, bem limitados mesmo, tá? Então, fiquem de olho aí se tem interesse pra vocês, adquiram logo pra garantir e com ótimo desconto, tá? Então, Razão e Sensibilidade é foi meu primeiro contato com Jane Austen. Eu gosto muito desse livro, quero muito reler. Eu gostei muito dessa edição. A única coisa que eu não fui muito fã, assim, foi a fonte do título. Gosto do colorido, as ilustrações internas estão muito lindas. Eu queria que eles tivessem continuado com o padrão dos os últimos livros que eles têm, tipo de Orgulho e Preconceito, de Emma, de Persuasão, que é a coisa mais linda, da fonte do título, né, do estilo ali do título. Mas enfim, as cores pra mim estão ótimas e as ilustrações internas estão, olha, lindíssimas. Pois bem, primeiro romance publicado por Jane Austen,
O clássico Razão e Sensibilidade explora com perspicácia os dilemas da balança pouco equilibrada entre o impulso e a prudência. Após a morte do pai, Elinor e Marianne Dashwood são forçadas a abandonar o conforto da antiga casa da família e se adaptar a uma realidade nova e consideravelmente menos abastada. Jovens, solteiras e lançadas em um mundo onde o casamento é o destino mais seguro para uma mulher, as irmãs Dashwood precisam desbravar cada uma à sua maneira os altos e baixos das convenções sociais. No entanto, ao passo que Elinor é marcada pela razão, Marianne entrega-se aos impulsos sem medir consequências. Publicado anonimamente em 1811, Razão e Sensibilidade lança as bases da literatura de Jane Austen e carrega os traços que definem dali em diante sua genialidade. Crítica social, ironia e uma profunda análise sobre os nossos desejos mais íntimos. É um livro que eu gosto bastante, acho que quase nunca, assim, bem raro eu comentar ele aqui no canal. Então, porque eu tô precisando fazer uma releitura, tô achando que eu vou fazer a releitura nessa edição. Então, eu gostei muito desse lançamento, então eles estão aos poucos aí juntando os livros da Jane Austen, o que tá bem bacana. Então assim, a edição em si tá linda, como falei pra vocês, só acho que a fonte mesmo do título ali. Enfim, mas tá muito lindinho, eu gosto bastante das ilustrações, me salva bastante isso. Agora eu vou falar de outro livro que eu já li, sendo publicado pela Antofágica, mas quem me acompanha aqui sabe o quanto eu panfleto esse livro, tem até vlog de leitura aqui no canal, que é A Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. É um clássico, assim, instigante, viciante, assim, que você não vai ter as respostas que você quer, e isso que é muito bom. A forma como o Henry James conduz a narrativa é sensacional. Eu gostei muito da capa desse livro, tá? Eu vi que algumas pessoas ficaram assim, não sei. As capas da Antofágica são muito assim, né? O homem eu odeio. Eu tô bem acostumada a ver esses comentários, tá? Enfim, aqui nós temos assim, ó, até onde você iria para proteger a vida de duas crianças? Em A Volta do Parafuso, clássico do suspense psicológico, Henry James nos conduz para uma mansão isolada onde nada é o que parece ser. Uma história de segredos e aparições publicada pela primeira vez na Antofágica pela Nano, nossa coleção de livros de bolso. Então, eu esqueci de falar, foi bom ler nessa parte. Esse aqui já faz parte da coleção Nano da Antofágica, que são os livros de bolso. Aqui no canal tem um vídeo um pouquinho antigo, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem, em que eu mostrei que assim que eles lançaram esse projeto Nano, eles me enviaram os 3 primeiros volumes, alguma coisa assim, que era Dom Tasmu, Orgulho e Preconceito da Jane Austen e Noite Branca do Dostoiévski, que foram os 3 primeiros volumes da coleção. Eu comparo o tamanho, mostro como é dentro, a diagramação, tudo, o conforto daquelas edições, e eu mostrei todos em detalhes, assim, bem pertinho mesmo para vocês. Se vocês tiverem dúvida se vale a pena ou não, dê uma olhada nesse vídeo que eu acho que vai tirar muita dúvida de vocês, tá? Então, olha aqui, ó. Em uma sombria casa de campo na Inglaterra, uma jovem governanta é contratada para cuidar de 2 crianças. Parece a oportunidade perfeita. O lugar, afastado da cidade e em contato estreito com a natureza, exala uma tranquilidade profunda e quase surreal. Mas não demora até essa calmaria ceder espaço ao desconforto. De repente, aparições perturbadoras começam a surgir, levando a governanta a uma espiral de incertezas que beiram a insanidade. Em A Volta do Parafuso, um dos maiores clássicos do terror psicológico, Henry James constrói com maestria uma narrativa ambígua, marcada por suspeitas veladas e uma atmosfera de constante tensão. Publicada pela primeira vez em 1898, o romance continua sendo uma das histórias mais instigantes da literatura justamente por não oferecer respostas prontas e, com isso, inevitavelmente, convidar o leitor a se transformar em investigador ou cúmplice. Só para esse finalzinho, tenho certeza que você vai ficar instigado a ler essa obra. Um grande clássico aqui, não é difícil leitura, ele é só uma leitura que realmente requer essa atenção, porque você não vai ter as respostas, sabe? Não é aquela leitura que você vai fazer assim, de boa, aí você pode ter, vou comer alguma coisa aqui, não tem importância, e aí depois você vai descobrir. Não. As entrelinhas tem cada, assim, levanta possíveis questionamentos e possíveis visões ali da história. É bem bacana mesmo. Agora eu vou falar com vocês de lançamentos do mês. Eu acho que eu tô trazendo, acho que, de repente, de quando eu for fazendo esses vídeos, trazer falando de lançamento dos clubes aí que eu gosto de acompanhar, 2 deles que eu sempre cito para vocês, tem vídeos aqui no canal falando sobre cada um deles. O de literatura clássica em si só não, eu tenho comentado nos quadros de recebidos e tal, que eu sou parceira, enfim.
Temos então o Clube Vitorianos, que é um clube de livros da Pedra Azul, que traz ediçõeles raras, eles estão focados na verdade, em clássicos inéditos. Então, vocês que são fãs de clássicos inéditos, em edições lindíssimas, tem vídeo aqui no canal, são esses livros aqui que volta e meia vocês me perguntam, que tem as lombadas lindíssimas. Então, o livro de agosto é Valperga, de Mary Shelley. Isso mesmo, a escritora de Frankenstein tem outras publicações aí. Olha, eu não sei se vocês, mas me pegou super desprevenida, não sabia disso. Então, eu fiquei bem interessada, essa capa eles fizeram, está lindíssima, essa cor, eu achei assim, maravilhoso. Eu quero pegar para ler em outubro. Tô com um projetinho para fazer leituras aí, tenebrosas não, meio góticas, digamos assim, para o mês de outubro, bem temáticas nesse quesito aí. Olha aqui, ó. Se você se encantou por Romeu e Julieta, mas deseja algo mais maduro, mais político, mais humano, este livro é para você. Se você ama castelos cobertos de névoa, batalhas pela alma da Europa, e amores que desafiam a razão, você vai se apaixonar por Valperga. Prepare-se, o destino aguarda entre Pisa, Florença e as muralhas de Valperga. Eu achei, assim, essa maneira, assim, um enredo, assim, bem interessante. E, assim, eu nunca li Frankenstein, estou devendo essa leitura. E aí eu falei, gente, será que eu vou começar a ler Mary Shelley com esse clássico aí que tava, assim, bem esquecido? E eu sei que muita gente também ficou, assim, que nem eu, assim, não conhecia. Então, associa sempre Mary Shelley, escritora de uma única obra como Frankenstein, e acabou. Então, bem bacana, achei que a Pedra Azul, né, o Clube Vitorianos trazendo essa publicação lindíssima, que eu tô doida pra chegar por aqui. E aí eu mostro pra vocês em vídeo aí de leitura, em vlog, e também em vídeo de recebidos aí de novos na estante. Fiquem atentos aqui no canal para saber mais detalhes sobre isso, tá? E agora, do outro clube aí que eu gosto também de acompanhar, que eu sou parceira, e tem cupom para vocês, tá? Que é o Tagarelices, que te dá desconto na assinatura anual e também um brinde extra, tá? Que vale a pena vocês anotarem ali, na hora de fazer a aquisição ali como se diz, do plano, e aí vocês vão descobrir, é um livro que eu escolhi com muito carinho, tá? É um livro que eu sempre indico pra vocês aqui no canal. Não trouxe ele aqui em mãos pra vocês, eu tenho ele, já mostrei aqui no canal algumas vezes. Será que eu conto pra vocês qual é o livro? É o livro Desassossego, de Fernando Pessoa, dos meus favoritos da vida, sabe? Eu amo demais o livro, então é um combo perfeito, porque o livro do mês de agosto é literatura portuguesa. Vamos ter Camilo Castelo Branco com algumas obrinhas dele, tá? Então é Amor de Perdição e Amor de Salvação, são 2 livros justamente dentro da obra principal, em capa dura, com fitilho, com todo o capricho que eles trazem, e também o brinde tem um livreto com uma outra obra. Enfim, vamos por partes, tá? Olha aqui, ó, se você gosta de... Olha, peraí, confundindo aqui, ó, vamos lá. Amor de Perdição e Amor de Salvação não são apenas romances sobre amor, são narrativas sobre tudo o que pode impedir esse amor de existir. Camilo Castelo Branco escreveu o primeiro durante uma temporada na prisão, acusado de adultério. Em apenas 15 dias criou uma das histórias mais trágicas da literatura portuguesa. 2 anos depois, publicou Amor de Salvação como resposta, um romance que aposta na força transformadora do afeto. Nas 2 histórias encontramos jovens apaixonados que precisam enfrentar o que está fora do seu controle. A família, a sociedade, o dever, a honra. Um amor termina em ruína, o outro em reconstrução. Um clássico essencial para quem quer entender como o amor pode ser motivo de conflito e também de redenção. E é essa forma aí que envolve essas narrativas aí do clube. Olha, a edição conta com notas explicativas que enriquecem a leitura e ajudam a contextualizar cada obra. Ao assinar o clube este mês, você recebe também o livreto 12 Casamentos Felizes, uma seleção de contos curtos e bem-humorados que mostra o lado mais irônico e provocador do autor. Então, a edição agora de agosto conta com, de alguma forma, 3 obras aí de Camilo Castelo Branco. Para quem gosta de literatura portuguesa, é perfeito aí, principalmente quem vai começar o clube, que aí você ganha de brinde aí outra literatura portuguesa, que é a Fernanda Pessoa, que eu amo de paixão. E aí, como sempre, o box vem completo com marca-página, temática, gravura do autor e também tudo embalado com um pôster lindo. Eu já mostrei alguns recebidos aqui pra vocês, também tem vlog meu da Bienal, que eu fui no stand deles e mostrei tudo, várias edições lindíssimas. Se vocês quiserem, comentem aqui
pra eu fazer mostrar toda a minha coleção do Clube de Literatura Clássica, tá? Eu tô lendo, na literatura conjunta com vários de vocês aí, O Conde de Monte Cristo, uma leitura maravilhosa, a edição que eu estou lendo é do clube e tá, olha, assim, perfeita mesmo, em todos os detalhes, tô gostando bastante das notas de rodapé, de tudo. Então eu tenho falado aqui com vocês por meio de diário de leitura, vale a pena vocês conferirem, tá bom? Agora, vou falar com vocês de um que eu descobri hoje, eu estava olhando assim, e é da editora Unesp, daquela coleção Clássicos de Literatura Unesp, que eu não sei se vocês conhecem, já mostrei por aqui também. Ela tem um acabamento, assim, fica uma coleção lindíssima, tem textura, assim, maravilhoso, tá? E o título, eu já tinha visto esse título, eu não sei, tava com dificuldade de achar, eu vi uma outra editora publicando, mas como tem classe literatura Unesp, com certeza eu vou querer essa edição, com certeza vai ser minha solicitação do próximo mês para a editora Unesp, que eu sou parceira e posso escolher por mês uma obra, então com certeza vai ser Babbitt, do Sinclair Lewis. Olha aqui, ó. Ao retratar Babbitt, corretor de imóveis de meia-idade na fictícia cidade de Zenith, o autor explora com sarcasmo a mentalidade da classe média norte-americana, seus valores, preconceitos, ambições e frustrações, em uma crítica mordaz à vida nas pequenas cidades, à cultura do consumo e às pressões sociais na América da década de 1920. Época de prosperidade e otimismo, mas também de desigualdades e tensões. Eu gostei muito. Eu acho que esse livro eu tinha procurado, porque eu vi ele em alguma lista dessas que eu gosto de acompanhar. Eu não sei se é dos 1001 livros para ler antes de morrer, da Hardy Gilmore, não lembro de certo qual, mas eu já tinha pesquisado sobre e fiquei bem contente aí com este livro. Ele é até um calhamaço, se eu não me engano, são quase 500 páginas. Isso, 500 páginas. Então tá bem bacana. É mais um livro aí, que eles têm quase 30 já nessa coleção de clássico literatura Unesp. Bem bacana, né? Acompanhando esse crescimento deles. Agora eu vou falar com vocês de 2 lançamentos recentes da Martine Claret, tá? O primeiro é O Amante da Lady Chatterley, que é do D.H. Lawrence. E olha aqui, ó, é um dos livros mais polêmicos. Primeiramente, antes de eu continuar aqui a sinopse, eu achei a capa bem bonita, tá? Eu tenho esse livro, não sei se dá pra ver por aqui, na edição da Antofágica. Ainda não li esse livro, mas eu gostei bastante dessa capa, achei bem bonita. E achei legal compartilhar com vocês. Eu sei que vários de vocês gostam dos clássicos que são publicados pela Martine Claret. Eu também gosto de várias edições que eles têm. E, pois bem, ela tá com um corte trilateral lindíssimo, tá? Olha aqui, ó. É um dos livros mais polêmicos do século XX, proscrito como obsceno quando seu lançamento quase clandestino. Ele passou várias décadas no limbo cultural, lido às esconsas e discutido em meio a sorrisos tortos e piscadelas maliciosas. Uma vez publicado na íntegra, logo se projetou no mundo inteiro e contribuiu sensivelmente para as mais diversas correntes de revolta espiritual, a começar dos hippies, com o seu culto ao amor livre e dos punks, com a sua contestação das normas sociais. Hoje é considerado uma obra clássica, aliás, uma obra-prima das letras modernas, que ninguém mais pretende censurar por sua suposta indecência. É um romance honesto e corajoso, além de profundamente lírico, e isso torna sua leitura atraente ou melhor, sedutora. Lembrando que esse livro é recomendado apenas para maiores de 18 anos, tá bom? Fica o aviso aí para vocês. E outro também da Martine Claret, esse aqui já é uma edição de bolso, que é Cranford, da Elizabeth Gaskell, tá? Esse aqui é publicado entre 1851 e 1853. Cranford é um romance singular da escritora inglesa Elizabeth Gaskell. Tecido com delicadeza e humor, o livro retrata o cotidiano de uma comunidade majoritariamente feminina, marcada por tradições, ausências e pequenos gestos de solidariedade. Sob a aparência de uma narrativa leve e episódica, esconde-se uma reflexão aguda sobre a passagem de tempo, a frustração dos desejos e as leis sociais que silenciam afetos e interditam futuros. Neste clássico da literatura inglesa, Gaskell recusa os enredos matrimoniais que dominavam o romance do seu tempo e escolhe narrar, com graça e melancolia, o caso de um mundo à beira da modernidade. É um livro que eu tenho muito interesse de ler, aliás, né, não somente Cranford, como outros livros da Elizabeth Gaskell. Quem publica muito Elizabeth Gaskell é a editora Pedra Azul, tá? Lembrando que eu tenho cupom de desconto no site da editora, porque na Amazon vocês encontram, acho que praticamente só os e-books da editora. Mas, nas edições físicas, quando estão disponíveis no site da editora, eu tenho um cupom Carol10 que te dá desconto, tá bom? Lembrem-se disso. Outra aqui,
que é do grupo Sedete, que é da editora Sétimo Selo, que eu sou parceira também, tem cupom para vocês na loja da Sedete. Da loja Sedete não, mas todas as editoras que pertencem ao grupo, então eu tenho um cupom que te dá desconto também. Vale super a pena, que eles fazem umas ofertas bem bacanas para clássicos aqui, como que eu falo para vocês, Covardes, Judas Obscuro, enfim, várias outras obras que eu tô sempre citando. E eu gosto muito. Aos Noivos também, então tem vários clássicos maravilhosos. E eles lançaram esse aqui recentemente, que eu estou de olho, que é o Manto de Cristo. Estava esgotado há um bom tempo, do Lloyd C. Douglas. E aqui eu vou ler para vocês. Após participar da crucificação e ganhar o manto de Cristo em um jogo de dados, Marcelo Galli, um jovem tribuno romano, tem sua vida profundamente transformada. Consumido pela culpa e atormentado por pesadelos após vestir a túnica que havia disputado, Marcelo parte em uma jornada espiritual pela Terra Santa. Acompanhado de seu escravo Demétrio, este já tocado pela mensagem da salvação, entre Roma e Jerusalém, Marcelo busca a verdade sobre o Nazareno e, nesse percurso, encontra a própria redenção. Publicado em 1942, O Manto de Cristo tornou-se um clássico moderno. Uma história temporal de fé, aventura descoberta interior, ambientada no encontro de dois mundos, o Império Romano e a nascente fé cristã. Eu achei bem bacana. Tenho lido livros com essa temática aqui. Vou trazer depois um vídeo aqui no canal dando dicas para vocês de clássicos assim de alguma forma relacionado à fé cristã, tá? E que trazem mensagens muito transformadoras, enriquecedoras, tá? Além de serem clássicos. E esse aqui é moderno, na verdade, né? Contemporâneo, mas tem esse ar de clássico de alguma forma, assim. Mas tem outros também clássicos mesmo, como Covarde, Ben-Hur, enfim. Dicas bacanas pra vocês, tá bom? Outra aqui, que é do grupo da Sedete, que é da editora Texugo, que é Rebeca, ao Vale do Sol. Eu achei bem bacana. Esse livro já aviso pra vocês que tá pra chegar por aqui, eles vão me enviar. E ele tem a pegada, pelo que eu entendi, de Anne de Green Gables, alguma coisa do estilo aqui. Eu quero usar esse livro aí pra fazer um conteúdo bem bacana aí de indicações de livros, de lista de livros que eu gosto de fazer pra vocês. E achei, assim, tem aquela vibe acho que de Poliana também, esses clássicos assim, meio que infanto-juvenis, alguma atmosfera assim de amadurecimento, tipo de Mulherzinhas também, talvez. Ou é que passa a ideia, tá? Aqui, ó. Na Pequena Fazenda, a Rebeca do Vale do Sol, tá? Da Kate Douglas Winning. Na pequena fazenda onde cresceu, Rebecca Randall sempre viveu cercada de desafios, mas nada poderia prepará-la para a nova vida em Riverboro. Enviada para morar com suas tias, a sonhadora e espirituosa menina precisa se adaptar a um mundo repleto de regras, onde sua imaginação parece não ter espaço. Com personagens cativantes, cenas divertidas e momentos de profunda ternura, Rebeca do Vale do Sol é um clássico encantador sobre crescer com coragem, cultivar a empatia e não deixar a esperança se apagar. Então, é daqueles clássicos infantos juvenis para serem lidos por todas as idades, que passa aquelas mensagens assim transformadoras sobre transformação não, mas sobre amadurecimento, sobre mudanças, necessidade de mudanças e tal, adaptações, e sempre com mensagens lindíssimas. Eu fiquei bem encantada, não conhecia esse livro, fiquei bem contente. Outros aqui que eu vou falar com vocês, né, é da Companhia das Letras. Como eu disse no início do vídeo, tem vários lançamentos incríveis. Selecionei alguns, os outros eu falo na segunda parte desse vídeo, tá? E o primeiro, pra quem é fã do escritor, que eu, sabe, sei que eu vou amar, mas não li nada, que é o Thomas Mann, né? Então eu quero muito ler, por exemplo, A Montanha Mágica, Doutor Fausto, Os Buddenbrook. E eu sei que quem é fã de Thomas Mann tava louco por um lançamento, né? Ele vai entrar agora, acho que em domínio público ano que vem, se eu não me engano. Se eu não me engano, mais ainda, eu acho que era o único que a companhia ainda não tinha lançado, que é José e seus irmãos. As histórias de Jacó e o jovem José. E essas histórias bíblicas me interessam por demais, né? Eu gosto bastante. E sempre gostei, mas eu fiquei mais interessada ainda quando assisti a novela Gênesis que teve da Record, né, então que para justamente nessa época aí de José do Egito, então fui acompanhando todas as fases, então aquilo ali me deixou muito instigada, a, inclusive, a fazer um projeto que eu tenho que fazer e voltar, assim, tentar fazer a leitura literária da Bíblia, né, inclusive é um projeto da Tati Filtrin, então eu queria pelo menos focar na parte de Gênesis e tal, enfim. Voltou a sair vontade, principalmente quando eu fiz uma das primeiras leituras desse ano, que é A Imaginação Educada, de Northrop Frye, falando da importância de ter contato com essas histórias, como elas inspiraram tantas outras. Enfim, gente,
vou conversando com vocês, comentários aqui, não aleatórios, mas tudo a ver com o nosso assunto aqui principal, que é de livros, tá? Então, eu sempre gosto muito, então assim, sério, se vocês têm interesse, essa capa já diz tudo, né, desse enredo, e é um livro aqui que é uma tetralogia, tá? Então esse é o primeiro volume. Através de centenas de páginas da tetralogia José e seus irmãos, vemos espraiar de uma jubilosa festa de narrativa, conforme enfatiza o prelúdio às histórias de Jacó, a abertura dos 4 livros a serem publicados em 3 volumes pela Companhia das Letras, que acompanharia Thomas Mann durante os longos anos de exílio. Acho que eu comecei a falar, não terminei, né? Que esse é um livro super aguardado por quem já é fã do autor, tá? Como eu disse pra vocês. Então, eu ainda não li nada, mas tô super empolgada com esse lançamento, que espero que a companhia não demore a lançar, né? Porque são vários volumes, assim, não, são 3, como eles estão dizendo. Então, primeiro volume, então, vamos ver se até ano que vem eles têm isso tudo concluído, né? Então, vamos lá. Expandindo o relato do livro de Gênesis, Mann criou uma das maravilhas da literatura moderna, um romance de formação ambientado na Palestina bíblica e no Egito faraônico, refletindo em suas profundezas simbólicas a ascensão do fascismo, assim como as forças de uma humanidade encarnada na figura de herói que, ao emergir do poço ao qual foi lançado por seus irmãos, ascende à condição de provedor de todo um reino. Com a luminosa história de José, o autor de A Montanha Mágica buscou, em suas próprias palavras, tirar a religião e mitologia das mãos do fascismo e amoldá-las à esfera humana. Gente, eu tô louca pra ler esse livro. Eu não sei se vocês têm isso, provavelmente sim, porque isso é muita coisa de leitor em si, de você bater o nome de algum escritor e saber que ele vai se tornar um dos seus favoritos da vida. Pois bem, não li nada do Thomas Mann, mas quero ler tudo que sai, assim, já vi falei assim, esse livro tem tudo a ver comigo, não sei porquê, não saber sei, né, mas, sabe, enfim, vocês me entendem, né. Agora temos, falando de clássicos contemporâneos, ainda estamos falando disso, mas vocês sabem que eu adoro Stephen King, pra mim é um mestre aí maravilhoso. Temos lançamentos bem bacanas, tá, temos 3 lançamentos, 2 lançamentos. Não sei, vamos lá, um lançamento aí bem fresquinho, que é o Garoto do Colorado, já vão entender o que eu tô falando, tá? O Garoto do Colorado, e essa capa eu acho bem, assim, bem antiga, assim, bem essa pegada aí, anos 80 e tal, eu gosto muito dessa série que eles estão trazendo, que é de Joyland, que é depois, e agora o Garoto do Colorado, né? Abril de 1980, em a ilha na costa do Maine, um homem é encontrado morto por um casal de estudantes. Agora, anos depois do ocorrido, jornalistas locais Dave e Vint reconstrói o caso ao lado de Stephanie, estagiária do Weekly Islander, e apuram o que pode ter acontecido com o indivíduo que ficou conhecido como o Garoto do Colorado. Contudo, quanto mais eles analisam os desdobramentos e as circunstâncias desconcertantes da morte, menos entendem a conjunção que levou ao fim do sujeito. Foi um crime do caso pensado? Foi um crime de caso pensado? Uma fatalidade ou algo mais? Reunindo as teorias dos jornalistas e as de Stephanie, o trio revive cada detalhe da primavera de 1980, tecendo possíveis desfechos que envolvem as pontas soltas do incidente. Em O Garoto do Colorado, Stephen King cria uma história que desafia qualquer resposta e tece uma narrativa cujo tema é nada menos que a natureza do próprio mistério. Stephen King, né, gente? E não bastante, aqui a Suma, né, tá republicando um livro, né, que foi escrito nos anos da década de 80. E eu gostei bastante da premissa da história aqui, faz parte, então, dos livros de Beckman, né, do pseudônimo que o King escrevia. Pois bem, ó, em 2025 a história se passa, na verdade, né, olha, foi escrito, lembrando que ele é de 1980, tá? Da década de 80, né? Os Estados Unidos afundaram em miséria, poluição e repressão. A única coisa que ainda funciona e muito bem é a televisão. Controlada por megacorporação implacável, a programação oferece ao povo o que ele mais deseja: violência, drama e sangue ao vivo. É nesse contexto sufocante que Ben Richard, um homem desesperado, sem emprego com uma filha doente, aceita participar do Foragido, o reality show mais mortal da grade. 30 dias de fuga ininterrupta, enquanto é caçado por assassinos profissionais. Cada passo seu é filmado, cada delator ganha um prêmio. Cada erro pode ser fatal. Ao longo de uma caçada que se estende por cidades, florestas e ruínas industriais, Richard se torna algo mais do que apenas um alvo. Ele se torna um símbolo incômodo de resistência em um mundo onde a vida humana vale menos que a audiência do horário nobre.
Mas esta não é uma história de heróis. Com ritmo alucinante, crítica afiada e um pessimismo quase profético, o concorrente revela o lado mais sombrio de uma sociedade viciada em espetáculo. Eu gosto muito quando o King traz assuntos dessa forma, aborda essas temáticas e que mostram que são tão ainda atuais. Tem muitos no King e a gente vê principalmente quando trazem essas republicações, né, livros que estavam esgotados, por exemplo, Dolores Claiborne, que eu li ano passado e já comentei isso várias vezes com vocês. Esses livros antigos do King, que foram publicados, sei lá, quase 30 anos atrás, 40 anos atrás, e se tornam ainda tão atuais ainda. Assim, é impressionante. O King mostra, eu sempre falo isso pra vocês, ressalto, o King é um mestre do terror e tal, sim, mas tem livros de suspense, de ficção científica, e também ele toca nesse terror da alma humana mesmo, tá? Não, tem um terror também sanguinário? Tem, mas tem também essa questão do lado mal do ser humano, né? Que isso é bem assustador, se parar pra pensar, é bem mais assustador do que qualquer outra coisa. Tem um lançamento aqui que eu fiquei de botar pro próximo vídeo. Posso até repetir também, tá? Mas eu quis compartilhar, porque vários de vocês fãs de King que me acompanham pode não ter visto esse lançamento, uma coisa super desejada, tá? E que é finalmente eles vão publicar aí, republicar, né, o box aí da Torre Negra. Eu vi esse anúncio ontem à noite no Instagram, falei preciso colocar no vídeo, ainda bem que deu tempo de trazer esse anúncio pra vocês. Então, novidade assim, fresquinha, fresquinha, tá? E tá prevista para outubro, tá? Tá na pré-venda. E que os livros individuais, por enquanto, eles só estão colocando os 8 livros no box. O projeto tá bem bacana, eu gostei bastante. E ele vai ser publicado individualmente a partir do, acho que início do ano que vem. Então fiquem atentos aí o que vocês preferem, de qual forma vocês querem adquirir, né, fazer essa aquisição. Então, vamos lá. Aqui, obra-prima de Stephen King está de volta. A coleção completa de A Torre Negra retorna às livrarias em uma nova caixa com identidade visual renovada, textos revisados e preço especial. O preço tá bem salgado, né? Mas são 8 livros do King, né? O box é capa comum, tá? Então tudo é capa comum e tal. Mas, né? Enfim, nós sabemos como são os preços do King, e se tratando em um box, independente se é capa mole e tal. São 8 livros, né? Então, baratinho, baratinho não vai ser, né? Enfim, uma saga que une épica que une fantasia, ficção científica, faroeste e horror como você nunca viu. O Homem de Preto fugia pelo deserto e pistoleiro ia atrás. A emblemática frase que abre o primeiro volume de A Torre Negra é o portal para uma jornada sem retorno. Nesta que é a maior obra de Stephen King, o leitor embarca em uma travessia eletrizante por mundos paralelos, reinos devastados e realidades em ruínas. Roland de Gilead, o último dos pistoleiros, é um herói solitário movido por uma obsessão, encontrar a Torre Negra, estrutura mítica que sustenta toda a existência. Em seu caminho enfrentará inimigos sobrenaturais, dilemas morais e um multiverso à beira do colapso. Mesclando fantasia épica, ficção científica, horror e faroeste, A Torre Negra é a obra mais ambiciosa do mestre do suspense e da fantasia. O marco da literatura contemporânea que influenciou gerações de leitores, autores e artistas. A saga retorna ao mercado brasileiro com grande estilo. Esta nova edição reúne os 8 volumes da série com capas inéditas em um box exclusivo. Então fica aí aviso para vocês, tá? Aproveitarem e também, claro, usarem o meu link para isso. Seja agora ou seja futuramente em alguma promoção, tá? Lembre-se que estou dando aviso para vocês. E já que estamos falando de King, uma escritora aí que o King, assim, sempre cita, gosta bastante, é a Shirley Jackson. Já falei dela aqui no canal. E a companhia está trazendo, né, pelo selo da Alfaguara, mais um livro dela, que é O Ninho do Pássaro. Originalmente publicado em 1954, lançado pela primeira vez em língua portuguesa nesta edição, O Ninho do Pássaro é um romance menos conhecido da Shirley Jackson, mas não menos impactante. Elizabeth Richmond, ou Lizzie, sente dor de cabeça quase todos os dias. Cheia de tiques nervosos, é uma funcionária não muito exemplar do Museu de Allenstown, aonde passa o expediente conferindo lista de objetos e respondendo cartas sem grande importância. Avoada e com recentes problemas de memória, ela vive com sua tia Morgan, num casarão decorado com belus excêntricos. Aos poucos, no entanto, seus lapsos ficam mais graves, a realidade ao seu redor parece mudar e ela passa a suspeitar que alguém tem acompanhado de perto todos os seus movimentos. Alguém que ela ainda não conhece, mas que lhe é estranhamente familiar. Pode ser Betsy, o demônio selvagem e depravado, ou Beth, jovem sensível que raramente dá as caras, ou até mesmo a petulante Bess.
sempre aflita com a herança que um dia receberá da mãe. Conforme Lizzie, Beth e Bess, suas diferentes personalidades crescem e lutam entre si, o bom Dr. Wright faz com que pode trazê-la de volta à normalidade, mas até ele corre o risco de ser manipulado por essas íntimas desconhecidas. À frente de seu tempo, neste contundente romance de terror psicológico, Jackson incorporou as descobertas da psicanálise e da psiquiatria na era pós-freudiana, em um universo que também dialoga com a luta feminista que marcou a segunda metade do século XX, em torno da autonomia e da identidade social das mulheres. Eu achei a ideia aqui bem bacana dessa história, eu não conhecia essa obra da Shirley Jackson, como diz também, é uma das obras não tão conhecidas dela, mas que eu fiquei bastante interessada em fazer essa leitura, com certeza sim. Eu vou falar aqui com vocês, então, 2 lançamentos da editora Aleph, tá? Juntei aqui por acaso. Um é o Hotel Termus, de Severin Home. O apocalipse é realidade, o mundo está devastado. Contudo, para o grupo de super ricos, a contaminação externa é apenas uma inconveniência, já que todos reservam quartos com antecedência e estão abrigados no luxuoso Hotel Termus, um resort costeiro que oferece música ambiente, farta comida e muita diversão. Do lado de fora, a poeira cobre o que restou, enquanto pássaros continuam a cair mortos do céu. No Termus, porém, a vida segue sem preocupação. Quer dizer, até que os outros sobreviventes começam a ser encontrados para além dos portões. A gerência passa então a censurar notícias e sedar hóspedes. Desculpem. A generosidade inicial parece estar terminando. Clássico incontornável da narrativa pós-apocalíptica, Hotel Termus é a obra mais conhecida da ficção científica nórdica. Publicado em 1967, trabalha de maneira ímpar ideias de privilégio, pertencimento e, sobretudo, compaixão. Eu achei bem diferentão esse livro, não conheci, gostei bem da capa, achei bem bacana de fazer essa leitura quando eu estiver viajando e pegar esse livro para ler em um hotel, hein, gente? Eu achei, assim, eu com minhas ideias aqui bem loucas, né? Mas achei bem bacana. Outra aqui é uma edição aqui de uma coletânea, né, de contos de Edgar Allan Poe. Então, outubro aí, se você quiser fazer uma leitura aí mais temática, temos então contos de ficção científica aqui na verdade, né? Então, são esse lado de contos do Edgar Allan Poe olhando para esse ponto aí. Mestre do macabro, corifeu dos cantos góticos, visionário, rigoroso esteta, demoníaco. Há mais de um século, nós nos perguntamos quantos Edgar Allan Poe cabem em Edgar Allan Poe. Conhecido por ter escrito os primeiros contos policiais da literatura e por ser um dos criadores das histórias de horror, o autor exibe nesta antologia duas facetas menos exploradas de suas obras, a ciência e o bom humor. Eu acho bem interessante essas coletâneas, né? Então você tem um encontro ali de contos, né, com uma temática específica e você descobre essas nuances do escritor, é maravilhoso, tá? Eu gostei bastante do projeto em si e tal. Esse livro aqui é em capa dura e tal. Olha aqui, ó. Nestes brilhantes contos compilados e cuidadosamente comentados por Marta Argel e Humberto Moura Neto, visões do futuro, viagens extraordinárias e aparatos tecnológicos se misturam a especulações sobre as fronteiras da vida e da morte. E o humor, às vezes malévolo, às vezes debochado, e se encontra em muitas dessas narrativas, conferindo a elas um sabor estranho e divertidíssimo. Não restam dúvidas de que Poe é um dos inventores da moderna ficção científica, ocupando seu lugar de direito ao lado de autores como Jules Verne e H.G. Wells. Então, pra quem é tipo aquela história, King não é só um escritor de terror, também é escritor de ficção científica, de distopias, enfim. Como eu falei pra vocês agora, O Garoto do Colorado, O Concorrente, A Torre Negra, são livros bem diferentes. E Edgar Allan Poe, pelo visto, também, né, tem aquela parte de contos policiais, assim como King também, tem também aqui ficção científica, né. Agora, assim, da Dark Side, eu vi dois lançamentos que me chamaram a atenção. Um é do mesmo escritor do Bebê de Rosemary, que também tem uma adaptação super famosa. Aqui, no caso, estou falando para vocês de Mulheres Perfeitas. E só essa capa já me dá pavor, né? Com essa cara aí, dessa forma aí, já me dá sabe, já dá uma pane aí. As mulheres de Stepford não são tudo o que parecem. A fotógrafa Joanna acaba de se mudar com seu marido Walter e o casal de filhos Pete e Kim de Nova York para a idílica cidade de Stepford, em Connecticut. Parece distante do turbilhão urbano como centenas que surgiram após a Segunda Guerra nos Estados Unidos, onde a classe média procurava se estabelecer.
No começo, parece ter sido a escolha perfeita, longe de toda a confusão na cidade grande, cada vez mais caótica e violenta. Enfim, ela teria tempo para se dedicar às suas fotos e, quem sabe, transformar a atividade em uma profissão. Em casa, ela conta com a ajuda do marido, advogado, que segue trabalhando em Nova York, mas volta todos os dias para casa. A mudança parece boa demais para ser verdade, como Joana logo vai perceber. Por trás da vida perfeita há um incômodo crescente, algo que não parece encaixar. Ao tentar se enturmar com as moradoras, Joana se depara com mulheres extremamente passivas, obedientes, seguindo o mesmo padrão de beleza e culpadas demais apenas por seus afazeres domésticos. Quando Joana conhece Bob, outra moradora recente de Stepford, que foge dos padrões da cidade, ambas tentam mobilizar as demais sem sucesso. Sob a impecável e imaculada superfície de Stepford, há algo de sórdido e muito errado. Algo abominável que leva a dupla a investigar a inusitada situação do local antes que sejam devoradas pela perfeição hedionda que encontra em toda parte. Obra-prima do suspense psicológico com elementos de ficção científica, Mulheres Perfeitas se revela um romance premonitório e assustador. Então, esse aqui é do mesmo escritor de O Bebê de Rosemary, tá? E teve adaptação também dessa história com Nicole Kidman. Não lembro muito bem qual é a obra em si, o nome da adaptação, mas é uma adaptação com a Nicole Kidman. O outro livro aqui é O Leiloeiro, do John Sampson. E eu achei esse livro com uma vibe bem estilo Trocas Macabras, de Stephen King. Me acompanha aqui se eu não tenho razão um pouco, hein? Ele não vende apenas objetos, ele negocia almas. Esse título aí, esse título, esse blurb aqui, de alguma forma, esse início aqui, já tem ideia ali do seu Gaunt aí, do Trocas Macabras, que eu já falei com vocês no início do ano. Então, o clássico do terror psicológico dos anos 1970 ressurge para assombrar uma nova geração. O leiloeiro Joan Sampson constrói uma narrativa única sobre ganância e controle insidioso em uma pequena cidade rural. A tensão cresce a cada página enquanto os desejos de um forasteiro carismático transformam a aparente tranquilidade da comunidade em um inferno silencioso. Em Halloween, pequena comunidade agrícola de New Hampshire, o progresso chega de forma vagarosa, e em 1975 poucos habitantes têm acesso a serviços básicos como água encanada e telefonia. Acatando uma sugestão de campanha para arrecadar fundos para melhorar o policiamento local, o chefe da polícia começa a organizar leilões. A chegada do carismático leiloeiro Perry Dunsmore desencadeia comportamento bizarro dos moradores. Uma aura sombria e pulsante se instaura na alma de cada membro da comunidade. No romance, acompanhamos a dura lida diária na pequena fazenda pertencente aos Moore. Família composta por um casal, uma filhinha e uma idosa. A família Moore logo se torna refém da manipulação de Dunsmore e vê suas vidas se desintegrarem enquanto a comunidade se curva ao poder do estranho. Com o sucesso desses leilões, o policial resolve dar continuidade a essa prática de financiamento do aparato policial e, consequentemente, da manutenção do seu crescente poder. Com o passar do tempo, o inescrupuloso idealizador dos leilões e o policial consolidam o seu poder, e aos poucos todos vão sucumbindo diante do leiloeiro, rumo ao sinistro lance final. Eu achei bem interessante essa leitura aí. Eu acho que tem alguma adaptação, não tenho certeza, mas é um grande clássico aqui. E, assim, eu fiquei bem encantada mesmo, gente. Eu fiquei empolgada para fazer essa leitura, porque justamente Trocas Macabras do Stephen King foi uma leitura que, assim, eu amei, me tornou, assim, um dos meus favoritos do King. E mexeu, assim, eu fiquei viciada nessa leitura no início do ano, como eu comentei com vocês. E essa leitura tem um quê disso? Eu senti isso, então, altas expectativas para essa leitura. E por fim, agora eu vou falar de 2 livros aqui, se eu não me engano são 2 da Arqueiro, por um acaso. Um é um lançamento super aguardado para quem é fã de Dan Brown, um escritor assim que eu li na época da escola, que viciada em ler os livros dele, quando começaram a ter os filmes, adaptações, né, com Tom Hanks. Então, O Código da Vinci, Anjos e Demônios, Inferno. Enfim, são livros, eu li todos, inclusive não, os que não tem com Robert Landon, inclusive aqueles, por exemplo, Natureza Digital, Ponto de Impacto. E o que acontece? A Arqueiro republicou esses livros, né? Então botou tudo com a mesma identidade, todos os outros livros, porque agora vai ter o 6º livro, então, com Robert Landon, que é O Segredo Final. Então, olha aqui, uma trama instigante, repleta de reviravoltas, como só Dan Brown é capaz de fazer. Robert Landon, respeitado professor de simbologia, vai à Praga para assistir uma palestra revolucionária de Catherine Solomon.
uma proeminente cientista intelectual com quem ele recentemente iniciou um relacionamento. Catherine está prestes a publicar um livro explosivo que contém descobertas espantosas sobre a natureza da consciência humana e que ameaça desestabilizar séculos de crença estabelecida. Quando o assassinato brutal transforma a viagem em causa que Catherine desaparece junto com o manuscrito do seu livro, Leonard se vê na mira de uma poderosa organização e perseguido por um adversário assustador saído da mitologia mais antiga de Praga. À medida que a trama se estende até Londres e Nova York, Landon tenta desesperadamente encontrar Catherine e desvendar o que está acontecendo. Em uma corrida eletrizante pelos mundos opostos à ciência futurista e das tradições místicas, ele descobre a verdade chocante sobre um projeto secreto que mudará para sempre o que a humanidade sabe sobre a mente humana. Gente, eu achei demais, por vários motivos. Primeiro, o resgate, esse contato com o Dan Brown, um escritor que, assim, foi um dos responsáveis também, junto com vários outros, aí, por essa questão de ser leitora, de ficar virando noite aí, lendo livro, essa série aí. Então, assim, pra mim é fantástico essa reconexão. Inclusive, eu mostrei pra vocês novos na estante, né, vídeo aqui no canal, que eu fiz a aquisição de Anjos e Demônios. Eu quero fazer releitura de todos os livros que eu li do Dan Brown dessa série aí, antes de ler esse livro aí, que é o 6º livro, pra resgatar, né, acompanhar isso. Acho que vai ser uma experiência bem bacana, né, de ler depois de tanto tempo. Releituras são sempre bem interessantes, assim, de algum ponto, se bem que alguns livros a gente gosta de deixar ali, né, com cuidado ali de alguma forma, que tem medo do que vai acontecer, mas eu sou super adepta a releituras, então tô bem contente com isso, empolgada também, tá. E por fim, um outro livro de um escritor que eu não li, mas tenho certeza que eu vou gostar, principalmente aqui pela temática, é Círculo dos Dias, do Ken Follett, que me recomendo bastante leitura desse escritor, tá. Então, como Pilares da Terra, enfim, a trilogia do século, se eu não me engano, são livros que me recomendam bastante. Se você já leu, me fale depois, tá, do Ken Follett, tá. Aqui nós temos, olha, o mais consagrado autor de ficções históricas, nos traz a saga profundamente humana e um dos maiores mistérios da nossa era, Stonehenge. Então, olha aqui, ó, o minerador com um dom. Seft, um talentoso minerador, percorre a grande planície para assistir aos rituais que marcam o início de um novo ano. Ele está lá para comercializar pedra na feira de solstício e para encontrar Nin, a garota que ama. Ela pertence a uma família próspera que acolhe Seft em uma comunidade de pastores e lhe oferece uma forma de escapar do pai e dos irmãos violentos. Uma sacerdotisa que acredita no impossível. Joia, irmã de Nin, é uma sacerdotisa que nasceu para liderar. E ela observa fascinada a cerimônia do solstício e sonha com um monumento milagroso, erguido a partir das maiores rochas do mundo. Mas a discórdia está começando a surgir entre as colinas e florestas da grande planície. O monumento que definirá uma civilização. A visão de Joia de um grande círculo de pedras construído pelos povos divididos da planície vai inspirar Sept e se tornar a obra da vida dos dois. Porém, quando a seca devasta a terra, a desconfiança cresce entre pastores, agricultores e habitantes das florestas, e um ato de violência brutal desencadeia uma guerra. Então, eu achei bem bacana, porque eu tô com um livro para terminar a leitura que é o Stonehenge, e eu achei bem bacana trazer outro livro aí falando sobre esse assunto, né. Então, o Stonehenge do Bernard Cornwell, tá, estava tentando aqui deu um branco total, mas, aqui então outro escritor também de ficção histórica, tá, eu gosto muito, né, de romances históricos, ficções históricas, assim, eu sempre me envolvo bastante com esse enredo. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas novidades aí do mercado editorial? Lembrando sempre que são novidades segundo a minha curadoria, tá? Daquelas livros que realmente mais me despertaram curiosidade e interesse e que eu acho também que eu vim compartilhar porque eu acho que vocês vão gostar desses títulos, tá? Comentem aqui embaixo qual deles mais chamou atenção. Lembrando, os links estão todos aqui no box de informação, tá? Para vocês olharem, botar na lista desejada de vocês, quando fizerem aquisições, usarem os meus links. Não esqueça de se inscrever, de ativar as notificações. Como disse, esse vídeo aqui vai ter uma continuação, porque de lançamentos aí recentes tem mais coisa aí que eu precisei aí dar uma divisão aí, tá? Então não vai demorar muito para sair essa digamos uma continuação de alguma forma. E espero que vocês tenham gostado e deixe aqui nos comentários. Então, se algum título aí que vocês viram aí que está sendo lançado, foi lançado em breve aí, recentemente, né? Que eu não comentei. Por acaso eu posso não ter visto algum título bem bacana, tá?
deixa aqui nos comentários, lembrando sempre que o vídeo termina, mas o nosso bate-papo não. Ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.